Então eu vou fazer a leitura agora dessas instâncias, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, todas elas num só momento, então unindo, seguindo a ordem, sem parar, né, para fazer. E depois a gente faz uma reflexão do que foi visto nessas instâncias. Então, continuando. Na instância 8. No mais interno fundo das profundas, cavernas altas onde o mar se esconde, lá onde as ondas saem furibundas, quanto às iras do vento o mar responde. Netuno mora e moram as jocundas, Nereidas e outros deuses do mar, onde as águas campo deixam nas cidades que habitam essas últimas deidades. Agora seguindo na instância 9. Descobre o fundo nunca descoberto, das areias ali de prata fina, torres altas se vêem do campo aberto, da transparente massa cristalina. Quanto se chegam mais os olhos perto, tanto menos a vista determina, se é cristal o que vê, se diamante, que assim se mostra claro e radiante. As portas do ouro fino e marchetadas, do rico aljôfar que nas conchas nasce, de escultura formosa estão lavradas, no qual o irado Baco a vista passe. E vê primeiro em cores variadas, do velho caos a tão confusa face, vêem-se os 4 elementos trasladados em diversos ofícios ocupados. Ali sublime o fogo estava em cima, que em nenhuma matéria se sustinha. Daqui as coisas vivas sempre anima, depois que Prometeu furtado o tinha. Logo após ele leve se sublima, o invisível ar que mais azinha, tomou lugar e nem por quente ou frio, algum deixa no mundo estar vazio. Estava a terra em montes revestida, de verdes ervas e árvores floridas, dando pasto diverso e dando vida às alimárias nela produzidas. A clara forma ali estava esculpida, das águas entre a terra esparzidas, de pescados criando vários modos, com seu humor mantendo os corpos todos. Noutra parte esculpida estava a guerra, que tiveram os deuses com os gigantes. Está tifeu debaixo da alta serra, de Etna que as flamas lança crepitantes. Esculpido se vê ferindo a terra, Netuno, quando as gentes ignorantes dele o cavalo houveram e a primeira, de Minerva, pacífica oliveira. Pouca tardança fez-lhe eu irado, na vista destas coisas, mas entrando, nos passos de Netuno, que avisado, da vinda sua estava já guardando. As portas o recebe acompanhado, das ninfas que se vão maravilhando, de ver que, cometendo tal caminho, entre o reino da água o rei do vinho. Bom, então, nessas instâncias anteriores, há uma descrição detalhada e fabulosa, então, desse reino de Netuno. Primeiramente, são descritas essa arquitetura do reino de Netuno, cujos palácios a gente observa com pedras preciosas que enriquecem ainda mais esse aspecto grandioso. A gente observa uma seleção de palavras como cristal, diamante, ouro, marchetados de rico aljôfar, conchas nascidos, esculturas lavradas, né? Tudo isso vai mostrando assim uma descrição maravilhosa de grandes elementos, de elementos caros, elementos nobres, que estão descritos nessa porta. A porta de ouro representa aqui algo bastante importante. A gente tem nessa porta, onde se adentra o reino de Netuno, a figura do caos, que é a primeira figura, né, a instância primordial desse universo, que representa o combate entre os 4 elementos, a terra, o fogo, a água e o ar, que aparece então nessa porta de Netuno. Na parte superior, então, a gente observa dessa figura disforme, que é a figura do caos, essa figura sem forma, o abismo. Nessa parte superior, a gente tem a figura facial, a gente tem o fogo, né, como primeiro elemento, o elemento que foi dado aos homens por desobediência a Prometeu. Nos relembra, então,
Camões. Logo após vem o ar, então, como um elemento de natureza tipicamente expansiva, que ocupou o espaço vazio deixado pelo caos. Quando o caos chega ao fim, os elementos eles se ordenam no mundo racionalizado. Então, finalmente, depois vem a água produzindo os seus pescados e a terra, que se mostra representada por uma rica vegetação. Então, a gente tem aqui esses 4 elementos se apresentando. Na parte superior, então, após isso, a gente observa que também está esculpida a guerra entre os deuses olímpicos dos gigantes, que ficou conhecido como gigantomaquia, né? Lá está então representado o gigante Tifeu, um dos gigantes que mais é lembrado aqui por Camões, por ser aquele que na tentativa de escalar o céu para destronar Zeus acaba sendo fulminado e como pena ele acaba sendo soterrado sobre o Monte Etna. Lembrando que o Monte Etna ele é um vulcão e por isso então ele fala sobre essas flamas crepitantes que são lançadas, que na verdade se diz que é a ira de Tifeu, quando o Etna ele entra em erupção. O Etna é um vulcão que ele se encontra na ilha da Sicília, muito perto do Estreito de Messina, né? Então a gente vai observar aqui esse Tifeu que vai ser lembrado, né? E logo depois ali se vê esculpido que, segundo a mitologia, se observa também Netuno e os cavalos. Esse trecho é bastante importante de lembrar porque Netuno, pela mitologia, ele é considerado o criador dos cavalos. Numa disputa junto com Minerva, buscando saber quem poderia dar o melhor presente aos deuses, Netuno acaba batendo com o seu tridente no chão e desse chão acaba brotando os cavalos, dando este como uma força primordial e presente aos homens para a agricultura, para o arado, para a locomoção. Então, a criação mítica dos cavalos vem justamente como, e são sempre lembrados como os animais de Netuno. E, por outro lado, então, nessa disputa, Minerva, ou Atenas, na mitologia grega, acaba fazendo o mesmo gesto, batendo então com o fundo, a ponta da sua lança no chão, e dessa terra também brota uma oliveira, que seria, além de ser uma árvore com o símbolo da paz, a gente vai ter Minerva aqui mostrando essa árvore tão importante para toda a cultura e agricultura mediterrânea, vai ser o seu presente aos homens. A gente observa que, apesar de todas essas figuras maravilhosas que a gente tem na entrada do reino de Netuno, Bacon passa por isso sem se deter muito, justamente pela ira e indignação que ele está, e surpreendendo todos, né? Ele acaba chegando ao palácio de Netuno, né? E é algo que se mostra aqui com bastante surpresa, porque não seria algo comum, né? Subitamente aparecer no mundo subaquático o deus do vinho. Então, aqui a gente fecha a instância 14.